Oi, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa atividade, né? Hoje nós vamos ver simplificação de radicais. Pessoal, nós vamos começar recordando algumas coisas do vídeo passado. Por exemplo, se eu posso simplificar esses dois números, eu vou simplificar. Então, aqui nesse caso, olha, dá para eu dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2, ok? Outro. O 6 e o 12, dá para eu dividir os dois por 6. 6 dividido por 6, 1. Toda vez que dá 1, eu tenho que lembrar que esse número 5 vai sair da raiz. Então, saiu. 12 dividido por 6, 2. Raiz cúbica de 8. Nem sempre o número vem bonitinho com expoente. Às vezes eu preciso fatorar esse número. Então, no caso do 8, ao invés de escrever 8, eu vou escrever a forma fatorada do 8. Então, vou ali do ladinho, ó, o número par. Então, ao invés de escrever 8, eu vou escrever 2 elevado ao expoente 3. 3 porque apareceu ali o 2 3 vezes. O 3 potência anula o 3 índice do radical. E o resultado final é 2. Quando eu tenho um produto dentro do radical, eu posso separar essas raízes. Então, raiz quarta de A quarta, raiz quarta de B, ok? Raiz quarta de A quarta, olha, esse 4 anula esse radical e esse A sai da raiz. Esse aqui não tem como, então ele permanece na raiz. 25, raiz quadrada de 25, A elevado à sexta potência, B elevado à oitava potência, C. Tem que lembrar sempre que isso aqui é um produto, né? Não tem nada escrito, mas é um produto. Do mesmo jeito que eu fiz em cima, raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de A sexta vezes raiz quadrada de B oitava vezes raiz quadrada de C. Agora sim, o 25 sai da raiz. Raiz quadrada de 25 é 5. Esse 6 aqui, ó, lembra que aqui tem um 2, não pode esquecer disso. Esse 2 dá para dividir por 2 e esse 6 também. 2 dividido por 2, 1. O A saiu da raiz. 6 dividido por 2, 3. Aqui tem um 2. Dá para dividir por 2, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Esse B saiu da raiz. 8 dividido por 2, 4. E, finalmente, aquele C não tem como sair da raiz. Ele fica do jeitinho que ele está. Uma coisa que eu preciso dizer, se você preferir, você não precisa fazer todos esses passos aqui, ó. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Você daqui já vem direto. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de A sexta, ó. Lembra que dá para dividir. 6 dividido por 2, 3. Olha, lembra que o 8 e o 2 dá para dividir os dois por 2. 8 dividido por 2. E o C não dá para dividir por nada. Se você preferir e conseguir fazer certinho direto, ótimo, pode fazer. E por último, a divisão. Lembra, toda fração é uma divisão. Então, é a raiz do de cima dividido pela raiz do que está embaixo, olha. A raiz de cima permanece, esse 2 anula esse radical, o 2 anula o radical 2. Outra coisa, sempre que eu tenho uma letra no denominador, tem que vir uma observação dizendo que essa letra precisa ser diferente de 0, né?
Então, aqui eu estou usando como exemplo, mas se fosse um exercício, tinha que aparecer isso. Por quê? Lembra? Numa divisão, aqui embaixo pode ser qualquer coisa, menos zero. Né? Não é possível dividir por zero. Agora, pessoal, vamos fazer os exercícios. Já recordamos. Então, eu tenho que simplificar os radicais. Se aparecer um radical desse jeito, eu tenho que reparar que o 6 e o 8, ambos eu posso dividir por 2. E eu divido. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Raiz quarta de B oitava. Posso dividir os 2 por 4. 4 dividido por 4, 1. Opa, deu 1. Se deu 1, esse B aqui, ó, tá fora da raiz. 8 dividido por 4, 2. 12. 12 é um número que eu preciso fatorar. Vou aqui no cantinho e fatoro o 12. Dá 6, dá 3, dá 3, dá 1. Ao invés de escrever 12, eu vou escrever 2 elevado ao quadrado vezes 3. Esse 2 ao quadrado sai da raiz e esse 3 fica na raiz. Agora, antes de continuar, eu preciso recordar uma coisa lá da atividade 1. Lá na atividade 1, nós falamos das propriedades de potência. Então, uma das propriedades era, se eu tenho um produto de potências com a mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. 4 mais 3, 7. Por que eu estou recordando isso? Porque às vezes é conveniente. Vamos supor, eu tenho um 2 à sétima. Pode ser que eu queira escrever esse 2 à sétima de uma maneira diferente. Eu posso escrever assim, ó. Certo? Ó, 5 mais 2, 7. Escrever assim, ou assim é igual. Escrever assim, ou assim é igual. Ou eu ainda posso escrever assim, ó. 2 à sexta vezes 2, né? Essa propriedade vai ser importante agora no próximo exercício. Olha só. Nós vamos usar aquilo agora. Aqui eu tenho um expoente 3 e o meu índice do radical é 2. Não dá para dividir os dois pelo mesmo número, mas eu posso escrever esse 10 ao cubo de uma maneira mais conveniente. Ó, se eu escrever desse jeito, 10 ao quadrado vezes 10, dá no mesmo, porque 2 mais 1, 3. E qual é a vantagem de escrever assim? A vantagem é que esse 10 aqui sai fora da raiz, 10. E o outro 10 fica, ok? Raiz cúbica de 162. Olha, 162 eu vou ser obrigada a fatorar. Fatorar. É um número par, dá por 2. Metade de 162, 81. 81 não dá mais por 2. 8 mais 1, 9. Tem 9 na tabuada do 3, então significa que 81 é divisível por 3. 81 divisível por 3, 27. 27 está na tabuada do 3, 9. Está na tabuada do 3. Então, ó, fatorei. Ao invés de escrever 162, eu vou escrever 2 vezes... Eu poderia escrever 1, 2, 3, 4, 3 elevado à quarta potência, certo? Mas o meu índice do radical aqui não é 3. Então, se eu escrever 3 ao cubo, esse 3 ao cubo sai da raiz. Então, eu vou escrever 3 ao cubo. Ó, esse 3 aqui sai da raiz, saiu. E esse 2 e esse 3 permanece dentro da raiz, que eu posso escrever assim, ou eu já posso escrever 6 direto, ok?
Mais um, raiz cúbica de 2 à sétima. Então, olha só, esse 7 e esse 3, tá bom, né? Então, o que que eu vou fazer? Como o 7 é bem maior que 3, ao invés de escrever 2 à sétima, eu vou escrever 2 à terceira, 2 à terceira, só que eu tenho 7, então 3 mais 3, 6, falta 1, ok? Tira. O que que eu vou fazer agora? Esse 2 ao cubo sai da raiz, esse 2 ao cubo sai da raiz. Repara, eu tenho feito isso de uma maneira mais direta, mas você pode fazer daquele jeito assim, olha. A raiz cúbica de 2 ao cubo, raiz cúbica de 2 ao cubo, raiz cúbica de 2, ó. Sai da raiz, não sai da raiz. 2 vezes 2, 4. 4, raiz cúbica de 2. Pessoal, um detalhe, uma observação. Às vezes eu quero tirar o número do radical, certo? Mas às vezes eu quero colocar ele de volta no radical, né? Depende, é possível? Claro que é possível. Se eu posso tirar, eu posso colocar de volta. Então, olha só. Esse radical tem índice 3, esse número está fora. Para eu poder colocar esse número de volta dentro do... Ó, o 6 está aqui. Para eu poder colocar ele aqui de volta, eu não posso simplesmente fazer isso, né? Porque ele aqui fora é 3. Mas quando é que ele dentro do radical sai? Quando ele está elevado ao índice 3, certo? Ó, ele anula o índice aqui, ó, a potência desse radicando 3, anula o índice do radical 3 e ele sai. Agora eu estou fazendo o caminho inverso, coloquei ele de volta. Então, faz a conta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, esse 3 ao cubo virou 27. E o 6 está ali, bonitinho, né? Então, eu vou aqui nesse cantinho fazer a conta. 27 vezes 6. 6 vezes 7, 42 vão 4. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15, 16. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 162. No exercício anterior, eu coloquei esse exercício. Daí nós chegamos a esse resultado. Então, é um caminho que vai e que volta. Outros exemplos, olha, eu quero colocar o 5 dentro do radical. Qual é o índice do radical? 2. Então, eu venho aqui e coloco 5 ao quadrado vezes 3. O índice é 2, então, para ele entrar e não alterar nada, ele é elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25 vezes 3. Então, aqui, ó, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Outro exemplo, 2 para colocar dentro do radical. O radical é 2, 2 ao quadrado vezes 3. Repararam? O número que está fora, para ele passar para dentro do radical, eu tenho que elevar esse número ao mesmo aqui que o índice do radical, tá? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Tá vendo? Ó? Como é que eu coloco esse 9 dentro do radical? Qual é o índice do radical? 2. Então, eu tenho que elevar esse 9 a 2. Por que 2? Porque o índice do radical é 2. E esse 2 já estava aí. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16. Tá vendo? Uma outra configuração aí para o 162. Agora, pessoal, é com vocês. Beijo, tchau, tchau.